Pessoal, diferença de lipoaspiração e lipoescultura, você sabe? Vou explicar tudo sobre isso e outros tipos de lipo depois da vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Domingos de Paula Neto, eu sou cirurgião plástico especializado em cirurgias de contorno corporal. Recebo pacientes do mundo inteiro aqui no Rio de Janeiro para fazer a famosa Mano Makeover e todas as cirurgias que envolvem mama, abdômen, lipoaspiração. E hoje, o que traz esses pacientes de fora é a facilidade, a estrutura que oferecemos, desde hospitais de ponta como esse, quanto local de recuperação, transporte. E é muito comum a gente ter dúvidas sobre lipoaspiração, já que é uma cirurgia feita em quase todos os procedimentos, tipo cirurgia plástica. Quando a gente fala de lipoaspiração, todas elas têm a mesma base, que é nós infiltramos um anestésico nas regiões para poder encher essas gorduras e facilitar a retirada com menos trauma, com mais segurança. Então, quando você chama uma lipo de hidrolipo, toda lipoaspiração é uma hidrolipo hoje em dia. Então, quando as pessoas falam hidrolipo, geralmente elas querem dizer uma lipo feita em consultório, com anestesia local. Lembre-se que esse é o tipo mais inseguro de lipoaspiração, visto que o procedimento é o mesmo, mas você não tem uma infraestrutura segura para realizá-lo. Quando a gente fala de lipoaspiração, como eu falei, são todas, mas tem um termo específico que a gente ouve muito, que é a lipoescultura. A lipoescultura, ela já está mais relacionada a, além de tirar a gordura, utilizar essa gordura para incrementar algumas regiões, como por exemplo o bumbum. Nós preenchemos o bumbum com a enxertia de gordura para dar um contorno mais bonito para essa paciente e esculpir o corpo dela. E aí vem um outro termo que eu tenho certeza que você já ouviu, que é lipoaspiração de alta definição, ou então lipo HD, lipolade, como chamam. Então todas essas são a mesma cirurgia. É a cirurgia onde nós retiramos gordura de formas irregulares ao longo do corpo. Como assim? Então, significa que você está tirando mais num lugar do que em outros para poder fazer curvaturas ao longo do corpo que simulam o formato de músculos. Ou seja, a gente vai desenhando o corpo, esculpindo essa gordura para que pareça que a paciente está mais musculosa do que está. Porém, atente-se que não é músculo de fato, é só a gordura delineada. Então, se a paciente encostar, ela vai ver que a região está mais molinha, você vai ver que se a paciente engordar, ela fica com aquele formato meio esquisito, não fica com aquele resultado ideal. Então, é uma cirurgia muito bem indicada para quem é bem magra, que é quem já é bem atlética. Não é uma cirurgia para todo mundo. Hoje em dia, nós temos uma cirurgia diferente, que foi um avanço dessas outras cirurgias anteriores, que chamamos de lipo de definição natural. Aqui nós temos 4 etapas do procedimento. Nós iniciamos, antes da lipoaspiração, com um ultrassom. Nós usamos esse ultrassom chamado Vaser ou Safer para emulsificar a gordura, facilitando essa retirada. Se a gordura está mais solta, nós conseguimos tirar com menos trauma, isso significa menos dor no pós-operatório, uma retirada maior com menos trauma, menos dano nos vasos sanguíneos, nos nervos, isso acaba significando menos dor, menos roxos ao longo do corpo. E aí, depois desse processo, nós vamos com a lipoaspiração. Ela é feita com um aparelho que faz uma vibração automática, por conta disso ele chama de vibrolipoaspiração, onde o aparelho na verdade está indo para frente e para trás, em torno de 3.500 vezes por minuto. Significa que ao invés de eu ter que fazer força na hora da lipoaspiração, eu posso fazer uma lipo mais suave, devagar, dando menos trauma e muito maior segurança para essa paciente. Depois dessa etapa, nós vamos para a etapa onde nós colocamos de volta essa gordura. Mas como nós temos mais tecnologias hoje em dia, como o ultrassom, a gente consegue olhar aonde a gente está colocando essa gordura e enxertá-la dentro dos músculos. Por isso a gente consegue aumentar os músculos e provocar uma inflamação local que vai de fato regenerar esse músculo mais forte, dando uma definição verdadeira para essa paciente. Então a gente não precisa mais desenhar o corpo, a gente consegue tirar a gordura por igual e aumentar os músculos para que eles mostrem a definição. Então a definição fica firme, fica natural, muito parecida com a academia. Mas lembra que eu falei que tem uma 4ª etapa? Pois é, depois de a gente tratar a gordura e tratar o músculo, hoje nós tratamos também a pele, utilizando um aparelho de retração de pele. Hoje nós usamos um chamado argoplasma, tem vários tipos de marca, tem mais novos, mais antigos. Hoje o que eu considero aqui na nossa clínica que melhor funciona é o argoplasma.
mas é uma tecnologia que basicamente vai fazer uma retração na região, firmando essa pele mais na musculatura, para que a pele que está mais frouxa, mais flácida, aquelas dobrinhas que aparecem, aquela flacidez que aparece no braço, a gente consegue firmar mais essa pele e com isso a definição do corpo aparece bem mais. E aí a paciente vai ter o corpo muito mais definido e muito mais firme. Tudo isso junto nós consideramos a lipo de definição natural. Então é uma cirurgia bem mais completa, bem mais complexa, mas ao mesmo tempo mais segura e de mais rápida recuperação. E é por isso que os pacientes ficam 15 dias aqui conosco para fazer a cirurgia, fazer a parte inicial e principal do pós-operatório e depois elas voltam para casa seguramente para fazer o restante até o teu resultado final com 6 meses. E o melhor, essa é uma cirurgia que tem cicatrizes mínimas, são só os furinhos de lipoaspiração que nós escondemos todos nas dobrinhas e tal. Então a paciente de biquíni, ninguém vai ver que ela fez, vai estar tudo totalmente escondido. Você quer ver um caso interessante onde a paciente relatou que fez uma lipo e os seios cresceram? Eu explico o que aconteceu nesse vídeo aqui. E também, se você quiser ver um caso que a gente fez espetacular, de uma definição perfeita, dá uma olhada nesse vídeo de cá. Se curtiu o vídeo, não esquece de comentar, falar o que você gostou daqui, o que você quer que eu grave na próxima, compartilhar e, é claro, se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo.